Olá, tudo bem? Aqui nós estamos hoje para compartilhar com vocês o curso de liderança do Ministério da Criança. Este curso serve para professores e pais também que queiram aprender mais como trabalhar com crianças, tanto em casa como também na igreja. E o nosso tema hoje, ele fala sobre como cultivar valores cristãos nas crianças. A Bíblia fala em Salmo 1, de 1 a 3, diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Tudo o que ele faz prospera. A árvore de valores. Dana ama os salgueiros brancos. Quando se mudou para Michigan, ela plantou muitos deles em seu jardim. Depois de 3 anos, os galhos crescidos dos salgueiros brancos se viam como árvores. Alcançaram a altura de uma casa de 2 andares. E quando chegou a primavera, Dana não pôde cortar nenhum dos ramos porque estavam muito altos. O especialista em jardinagem com quem Dana falou aconselhou a cortar as árvores, mais ou menos meio metro de altura, a partir do solo. Dana não teve coragem de cortar as lindas árvores de salgueiro branco, mas não podia chegar até as flores. Finalmente, decidiu seguir o conselho do especialista. Para sua surpresa, no seguinte ano, os salgueiros brancos cresceram em forma de lindos arbustos redondos e cheios. O que parecia tão duro foi o melhor que pôde acontecer-lhes. Da mesma forma se dá o crescimento de uma criança. O crescimento de uma criança é como o crescimento de uma árvore. O que é necessário para uma árvore crescer saudável? Aqui nós temos uma boa terra. A criança também precisa ter uma boa família. Luz solar. E essa luz solar representa o amor e o calor. Irrigação. Ensino delicado através da palavra de Deus e da convivência com a família, o que é muito importante para uma criança. Fertilização, experiências de aprendizagem, as histórias que elas vão aprender com os pais, com os avós, com os tios, com os irmãos, tudo isso vai ensinar, formar valores nas crianças. Poda, vem a disciplina. Através da poda é que a criança vai crescer de uma forma natural. Proteção, protege dos ventos e também das tormentas da vida. Dessa forma, nós temos então vários valores que podem ser agregados a uma criança durante o seu crescimento. Vejamos agora a necessidade de valores sólidos. Dr. Robert Collis, psiquiatra infantil, diz o seguinte: mais que bom alimento, as crianças precisam de um bom ambiente físico, compreensão psicológica também. Necessitam aprender princípios éticos, uma noção firme do que se devem fazer e do que não devem fazer. E a razão é isso aqui que nós podemos ver. Crianças crescem com valores sólidos, da forma então que elas têm a sua compreensão psicológica, de acordo com os pais ensinam, de acordo com a convivência na sua família, elas crescem saudáveis com seus valores formados então para se tornarem adultos que possam então conviver no meio de outras pessoas. A escritora Ellen White aconselha: pais, ensinai aos vossos filhos como se dirigirem no lar, com verdadeira delicadeza. Ensinai-lhes a mostrar bondade e ternura uns para com os outros. Os princípios do céu devem ser introduzidos no governo do lar. Toda criança deve ser ensinada a ser delicada, compassiva, amável, piedosa, cortês e de coração terno. Está escrito no livro Orientação da Criança, página 86. Por que os valores são importantes na vida de uma criança? Podemos ver aqui, um sólido sistema de valores cristãos será de imensurável valor para os filhos durante toda a sua vida. Mas por que isso? Porque ilumina os momentos escuros e decisivos na vida da criança. Aponta o caminho para a integridade e a honestidade. E, além do mais, mantém a alma em sintonia com Deus. Através destes valores, a criança também aprende a se conectar com Deus.
Sem Deus desaparecem os valores. O mundo em geral tem rejeitado Deus e seus valores. Veja este caso. Tiroteio deixa 20 crianças e 6 adultos mortos na escola primária em Connecticut, nos Estados Unidos. O autor do crime teria dito que o principal alvo era sua mãe. Não sabemos o porquê, mas o seu alvo era a sua mãe. Vejamos mais além, para muita gente, Deus já não é a fonte dos valores. Os valores começam comigo, não com Deus. A sociedade enfatiza valores tais como materialismo, aparência física, além do mais, o status. Às vezes, os valores de Deus são drasticamente diferentes dos valores seculares. Podem fazer-nos menos populares e de menos êxito em nosso trabalho. Podem significar ser bondosos e compassivos, ainda que haja desvantagem em ser honestos, mesmo quando dói. Quais são os valores de Deus? Nós podemos ver na Bíblia, em Gálatas 5, 22 e 23, 2 Pedro 1, 5 a 7 e 1 Coríntios 13. Quais são os valores de Deus? Aqui estão vários valores bíblicos que são mostrados tanto para adultos como para crianças. Aqui nós temos a fé, o respeito, a bondade, a compaixão, a honestidade e a integridade e também a paciência. A humildade e paz, a responsabilidade, o domínio próprio, que é de grande importância para uma criança, a lealdade e compromisso, além do mais, o contentamento e a gratidão. Todos os valores estão baseados no amor. O amor de Deus é o amor que Ele nos dá. Sem o amor como centro de nosso ser, esses valores não podem ser expressos. Todos esses são parte da definição do amor. Por isso, o amor não está na lista. Que valores são importantes para você? Gostaria agora que você reunisse o seu grupo e tomasse alguns minutinhos para discutir fazer uma lista dos valores mais importantes que você deseja passar para a seguinte geração. Não importa se você é professora, se você é avó, se você é uma mãe, se você é amiga das crianças. O importante é que agora você discuta com seu grupo. Quais são esses valores? Faça uma lista desses valores e trabalhe esses valores com os seus filhos, seus netos e também os seus alunos na sala de aula ou então na escola sabatina. Veja aqui agora o que diz a escritora Ellen White no livro Orientação da Criança, na página 470. Como os melhores amigos desses seres inexperientes devem ajudá-los a vencer a tentação, porque ser vitoriosos quase sempre a sua sincera ambição. Deve considerar que os filhinhos que procuram proceder bem são os membros mais novos da família do Senhor, sendo o seu dever ajudá-los com profundo interesse a dar passos firmes na vereda e na obediência. Com carinhoso zelo, devem ensinar-lhes dia a dia o que significa ser filhos de Deus e induzi-los a render-se em obediência a Ele. Ensinai-lhes que a obediência a Deus implica a obediência aos pais. Esse dever deve ser o nosso empenho de cada dia e de cada hora. Pais, vigiai, vigiai e orai, e fazei dos vossos filhos vossos companheiros de cada dia e também durante toda a sua vida. Vejamos agora o que diz aqui. Note os termos relacionais tão íntimos que Ellen White usa ao falar do poder de ganhar outros através de valores cristãos. Muitas vezes, nós não deixamos que as crianças se tornem nossos melhores amigos. Mas esse termo melhores amigos é muito interessante quando nós os chamamos de nossos melhores amigos. Nós nos sentimos mais íntimos deles e também da mesma forma eles sentem mais íntimos de nós. Filhinhos. Nós, então, dirigimos aos nossos filhos como filhinhos, filhinhos amados do nosso Deus. Nossos filhinhos, não é? Além do mais, carinhoso zelo. São esses os termos que trazem valores cristãos para a vida das crianças. Além do mais, nós podemos dizer companheiros. Essas são as melhores frases que nós podemos usar para cativar as nossas crianças, tanto em sala de aula como em casa também com os nossos filhos. Vejamos aqui métodos eficazes de transformação de valores.
O segundo ponto que nós podemos ver aqui é mostrar pelo exemplo. De acordo com Laurence Kohlberg, o desenvolvimento moral segue etapas subsequentes. O avanço de uma a outra etapa depende não somente da maturidade, e sim mais da interação com o ambiente. A fim de chegar às etapas mais altas, a criança requer um adulto que apoie e promova esse desenvolvimento e que ele possa servir-lhe de modelo e ajude a se apropriar dos valores morais. Então, queridos, toda criança precisa de um adulto para se apoiar, para ensinar, para amar, para abraçar e para estar com ele ali, para lhe guiar no caminho correto, para que ele possa andar durante toda a sua vida. O que exemplificam? As ações, palavras e conduta dos pais e professores. Nós precisamos ter muito cuidado com essa questão da nossa conduta. A nossa roupa, o que nós podemos falar para as crianças, as nossas atitudes. As crianças são espertas, elas aprendem no ver, no olhar, no observar, elas aprendem rápido tudo o que passam diante dos seus olhos. O que mais aqui? Como vocês tratam os outros e como os tratam? Como é que nós tratamos as pessoas? Como é que nós tratamos os nossos pais? Como é que nós tratamos o nosso amigo em casa? Como é que nós tratamos o nosso irmão? Da mesma forma que nós tratamos, seja com amor ou com falta de amor, as crianças vão aprender. E tudo isso são valores que nós, então, passamos para as nossas crianças. Suas atitudes e comportamentos. Como têm sido as nossas atitudes? Em todo lugar que nós estivermos, nós precisamos ter cuidado das nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de agir com as pessoas, a nossa maneira de estar diante das pessoas. Como é que nós agimos? As crianças estão vendo a todo momento. Como lidam com as suas desilusões. Às vezes nós somos pessoas muito negativas. Precisamos cuidar disso, porque as crianças também, ao olharem para nós, elas podem ver em nós pessoas negativas. Mas nós precisamos, como bons professores, como bons pais, avós, tios, pessoas que cuidam de crianças, passar para eles valores que ajudem na sua autoestima, para que eles sejam crianças que tenham autoestima elevada. Além do mais, o que fazem os cristãos quando cometem erros? Pedem perdão. E é isso que nós precisamos ensinar às crianças, a pedir perdão. Criança, adulto, idoso que não pede perdão, não sabe o que é valorizar o amor, a bondade. Precisamos ensiná-los a pedir perdão. Como Deus trabalha em sua vida? De que maneira Deus trabalha em sua vida? Você permite Deus trabalhar na sua vida? Você tem o coração aberto para Deus? Você louva a Deus? Você é grata a Deus pelas coisas que Ele tem lhe dado? Então, tudo isso são exemplos que nós podemos passar para as nossas crianças. Vejamos mais aqui o que diz o livro Testemunho para a Igreja, da escritora Ellen White, no volume 6, na página 124. Os pais estão dando aos filhos um exemplo, seja de obediência, seja de transgressão. Por seu exemplo e ensino, será, na maioria dos casos, decidido o destino de sua família. Na vida futura, os filhos serão o que seus pais os influenciarão a ser. Olha só a advertência que a escritora Ellen White nos dá. Precisamos cuidar com o destino dos nossos filhos, porque isso também vai ensinar a cada filho, quando crescer, a ter um destino, a dar um destino na sua vida e também na sua família. Na vida futura, os filhos serão o que os seus pais os influenciarão a ser. Pais, mães, todos aqueles que cuidam de crianças, precisam ter cuidados com as suas atitudes, com as suas palavras e a sua maneira de agir. Métodos eficazes de transformação de valores. O terceiro ponto nos diz momentos adequados para ensinar. Qual é o momento adequado? Os pais e professores necessitam estar preparados para utilizar momentos adequados para ensinar a cada criança
Da mesma maneira, Jesus usou momentos circunstanciais de sua vida para ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Os pais e professores necessitam desenvolver sua intuição com respeito a oportunidades ideais para o ensino. Jesus aproveitava todos os momentos, quer andando, quer sentado na relva com as pessoas, quer conversando, quer aconselhando. Jesus aproveitava aqueles momentos para contar uma história, falar sobre uma parábola, curar alguém que estivesse doente. Da mesma forma, nós precisamos aproveitar todos os momentos para instruir as crianças, ajudá-las a crescer e a cada dia mais fortalecer esses valores dentro do seu próprio ser. Vejamos agora o que diz Deuteronômio 6, 5 a 7. A palavra de Deus é bem firme quando ela diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Agora veja só o que o nosso Deus nos deixou na sua palavra. Que nós precisamos amá-lo de todo o coração. Nós precisamos ensinar as crianças de todo o coração. Nós precisamos ensinar as crianças assentado, deitado, no caminho, em todos os momentos. Este é um momento especial, quando os pais gastam tempo para estar com seus filhos em casa e têm tempo de ler a palavra de Deus, contar histórias, cantar, mostrar através da sua vida exemplos de algo que podem ensinar as crianças a construir os seus valores. Vejamos aqui as estratégias de ensino. Nós temos várias. Você pode escolher uma dessas e pode aplicar no seu lar, na escola, pode aplicar no trabalho com as suas crianças na escola sabatina. Histórias. Através das histórias, você pode ensinar muito às crianças. Você pode fazer tipo uma dramatização também. As situações da vida real. As crianças aprendem com as situações da vida real. E como elas aprendem? Elas são muito inteligentes. Cartazes e slides. Hoje nós já podemos usar os slides através dos PowerPoints. Na sua igreja, se não tiver, você pode fazer cartazes. Pode desenhar, colocar uma imagem e mostrar para as crianças que tipo de valor ela pode aprender de acordo com aquela imagem. Colocar versículos bíblicos em lugares estratégicos. Isso é muito gostoso. Você escreve os versinhos bíblicos, cola no espelho, pode colar na porta, na geladeira, pode colar na entrada quando você tiver um hall, assim, uma sala pequena na sua casa, você pode então colar ali um cartaz, um versículo bíblico, dando boas-vindas, um verso bíblico, um pensamento, alguma coisa que vá alegrar o dia no seu lar. Outra coisa, você pode orar com os filhos todos os dias. Pais, tomem tempo para orar com seus filhos, é muito importante. Orem de manhã, antes de sair para a escola, para o trabalho. Orem também antes do almoço ou quando chegam da escola. Mesmo cansadinhos, às vezes, dê o alimento para eles e depois do alimento, então, sente com eles ali no sofá e faça uma oração com eles. Pergunte como foi a sua manhã na escola, pergunte como foi a aula, como foi a brincadeira com os colegas. Isso é muito gostoso. Outra coisa que você pode também, outro tipo de estratégia são as perguntas. Trabalhar com as crianças através de perguntas. Crianças fazem muitas perguntas e você também pode fazer as perguntas. Cenas para atuar. Na palavra de Deus tem muitas histórias que falam que as crianças também atuaram no tempo de Jesus. Então você pode vestir as crianças, você pode fazer tipo um cenário e pode mostrar às crianças, e tudo isso é um tipo de estratégia para ensiná-los a guardar os valores bíblicos. Diários de valores. Então, queridos, aqui nós temos várias estratégias de ensino. Nós só não ensinamos se nós não tivermos tempo para dar às nossas crianças. Mas aqui nós temos uma lista para ensinar
todas as nossas crianças como construir os valores em suas vidas. Veja também métodos eficazes de transformação de valores aqui na parte 4, disciplina positiva. Pautas de disciplina. Veja só o que diz aqui. O primeiro ponto diz o seguinte: corrija com amor o mau comportamento. Os pais e professores necessitam corrigir eficazmente o comportamento que se desvia das normas bíblicas. As crianças necessitam de direção e Deus proveu pais e avós com uma vida de experiência para a qual lançar mão. Então, pais, avós, tios, todos vocês podem ajudar na disciplina da criança. Agora, corrijam com amor. Não adianta gritar com a criança, não adianta ralhar. A gente sabe disso, todos nós sabemos disso. Você que é educadora, você que é professora, mesmo que você não esteja na profissão de educadora, mas saiba que toda criança ela precisa ser tratada com amor. Ao falar com a criança, abaixe-se, ajoelhe, se torne do tamanho de uma criança e fale, olhe para os olhos da criança. E faça com que aquela criança compreenda o que você está dizendo para ela. Veja mais aqui o ponto 2, explique a razão do castigo se necessário. Caso a criança necessite de um castigo, explique para ela. Por que você está sendo castigada, meu querido? Ela não vai querer. Ela vai chorar, ela vai, quem sabe, gritar, e ela vai dizer que não merece aquele castigo, que é uma injustiça, mas o pai e a mãe precisam explicar com cuidado. O amor deve ser sempre a base da correção. Olha o que mais aqui, ao corrigir maus comportamentos, faça-o com amor. Eu sei que não é fácil, você pode estar dizendo assim, professora, mas as crianças hoje em dia, elas são muito mal educadas, as crianças vivem à vontade. Não importa, o importante é a sua atitude, a sua maneira, como você vai agir com a criança. Mesmo que ela seja uma criança agitada, mesmo que ela seja uma criança desobediente, você falando com carinho, com paciência, aquela criança vai entender que você está falando com calma e você está aproveitando aquele momento para estar com ela. Veja o ponto 3 que diz o seguinte, evite o autoritarismo. Às vezes existem pessoas que gritam com as crianças. Isso não é coisa boa. Não devemos gritar com as crianças. Quem sabe até você já gritou com as crianças, na sala, em casa, na rua. Mas lembre, toda vez que você tiver uma atitude ou for praticar uma atitude dessa, você lembre, não devo gritar com as crianças, não devo ser autoritária. Olha o que diz ali, os pais e professores autoritários que controlam os filhos através de castigos e recompensas retardam o crescimento moral da criança. Você está retardando o crescimento moral dessa criança. E um dia, lá na frente, quando ele for adulto, ele vai lembrar disso. A criança lembra. Dentro da sua mente vai ser guardado e um dia ele vai lembrar. Por que eu tenho essa dificuldade? Porque alguém falou alguma coisa indevida comigo, alguma palavra. Veja o que diz aqui também. Os adultos que tratam as crianças com respeito, imparcialidade e consideração promovem o quê? O crescimento moral. Que coisa linda. Que você possa cada vez mais promover o crescimento moral dessas crianças. E para encerrar, nós temos aqui, deve ser estabelecido o altar da família. Então, o altar da família nunca deve faltar no seu lar. Oportunidade para a renovação do pacto, exercício da herança religiosa, compartilhar testemunho, exploração e instrução em relação a valores, formação de relações. Ellen White oferece as seguintes diretrizes para o culto familiar. Como deve ser o culto familiar? Curto e animado, agradável e interessante, a hora mais feliz do dia. E aqui nós temos, então, a participação no serviço. O serviço prover oportunidade de pôr em ação os valores. O fazer leva a criança e jovens a participarem do serviço da igreja e da comunidade, assim também como no lar. Ajuda-os a internalizar valores tais como compaixão e paciência, humildade e bondade.
Envolve os filhos em atos de hospitalidade, como oferecer lanches, prover-lhes oportunidade para interagir nessas atividades. Então, as crianças são orientadas a conectar-se com os valores, os quais se tornam parte da sua vida. Elas jamais esquecerão o que foi feito um dia com elas em sua vida. Aqui estão alguns projetos e, para encerrar, então, nós queremos deixar com você algumas atividades e projetos que você pode fazer com os seus alunos, com seus filhos e também com seus amiguinhos. Começar um programa de adote uma avó e um avô. Preparar cartões com frases carinhosas para colocá-los embaixo dos pratos na mesa antes da refeição. Oferecer serviços voluntários, cantar em hospitais e distribuir livros. Que coisa boa, não é? Limpar um parque, recolher folhas secas, cortar grama a favor dos idosos. Assar biscoitos para dá-los a estudantes pobres. Então, nós podemos ver aqui que de todas as formas você pode construir valores eternos na vida das crianças. Elas vão crescer agradecidas a você. Elas vão crescer eternamente gratas. E elas vão se tornar adultos com valores sólidos e vão formar suas famílias também sólidas. Que Deus abençoe, que Deus esteja com você, que Deus lhe ajude cada dia mais ao trabalhar com essas crianças, para que estes valores sejam incutidos em suas mentes e em seus corações.